Vindo. Mais um medianito. Meu menino. É. A paz, povo de Deus. Vocês têm noção que enquanto a gente está aqui, nós estamos aqui, estamos em Vila Velha, no Espírito Santo. Estamos em Uberlândia. Olha lá o que vocês estão envolvidos. O negócio lá tá... O negócio lá tá... Meu Deus. E eu fico pensando sobre essa questão de algo que é muito maior do que a gente mesmo, né? Vamos lá, criançada, vamos sentar. Vocês são tudo crente. Olha, são tudo... Olha, que lindo. Ficam quietinhos que daqui a pouco vai ter lanche. E aí eu estava pensando sobre isso, né? Pensando sobre... Quando... Às vezes a gente escolhe algo, né? Mas às vezes tem algo que nos escolhe. E aí, essa semana, eu estava preparando, falei, vou preparar a mala do pastor Jorge e tal. Aí esqueci que ele não gosta muito que eu escolha nada para ele, negócio de roupa. Eu boto uma coisa, ele não tá no... Nossa, ó, briga. 13 anos tentando mudar. Enfim... Mas eu falei, vou pelo menos deixar alguma coisa. Deixei mais ou menos um negócio assim arrumado. Aí chegou no dia da viagem, ele me desce com 4 camisas e uma calça para passar, para lavar. No dia da viagem, meio-dia. Ele entregou o jejum dele e desceu para arrumar um problema lá embaixo. E eu falei, pastor, meio-dia, como é que eu vou lavar essa roupa? Mas tem tanta roupa, enfim. Eu falei, por que você não falou que você queria essa? Não, é que eu quero essa, enfim. Falei, tá, eu vou lavar, mas eu sabia que não ia secar. Eu lavei, botei na corda, já não batia mais sol ali, que lá só bate sol da manhã. Saí, voltei. Quando eu voltei, eu tinha um gabinete com a Ana Carolina. A Ana Carolina chegou primeiro que eu, para variar. Aí quando eu entro em casa, tinha um ventilador ligado lá fora, virado para as camisas. Eu falei, não, gente, eu não vou arrumar problema, não. E ele, não, porque eu quero essa camisa, porque eu quero uma camisa nova, eu quero uma camisa assim, eu sinto que eu tenho que botar uma camisa no domingo. Eu falei, gente, você tem tanta camisa. Eu falei, tem uma desse jeito, que ele queria uma camisa de linha. Eu falei, não, mas tem uma aí, você... Não tem. Eu falei, tem, eu vou subir, vou achar a camisa, enfim. No final das contas, chegou o Natan e a Paty para pegar eles para levar para a rodoviária. Aí a Paty comprou uma camisa para ele, sendo que ela só ia dar no Dia dos Pais, mas o Espírito Santo mandou que ela levasse a camisa aquele dia. E aí ele foi, entregou a camisa para ele, a tal da camisa nova, que ele estava sentindo no espírito dele. E era de linha. Ele está lá, vestido com ela. Aí foi, às vezes a gente se preocupa com coisa tão pequena e Deus já tinha preparado. E eu tive que lavar a roupa secar no ventilador, ele passava ferro. Olha, uma tribulação, irmão. Eu falei, eu não vou nem arrumar problema. Ainda ficava assim, tá vendo, Ana Carolina, a casa, pra tu ver? É isso mesmo que tu quer pra tua vida, Ana Carolina? E aí eu falei, meu Deus, mas o que isso é, essa brincadeira toda? Depois que eles saíram, né, a gente ainda jantou correndo, depois que eles saíram, o Jota, eu vou lavar a louça. Eu falei, não, Jota, vai embora, que vocês estão atrasados, vai embora. Aí quando saiu todo mundo, que eu parei, eu falei, gente, o que a gente está envolvido? Olha que loucura. Um pedaço da igreja indo para Vila Velha para poder aquecer o coração daqueles lá. E no outro dia, daqui a pouco, o Uberlândia liga. Sabe, eu falei, tem alguma coisa assim que a gente não tem noção do que é. Mas é algo muito maior que nos envolve. E aí, hoje de manhã, eu estava pensando sobre uma palavra e até teve uma pequena ocorrência de manhã que veio muito ao encontro daquilo que era o meu devocional. Eu estava lendo lá em Mateus a respeito de João Batista, né? Quando ele se encontra encarcerado e ele estava muito mal diante das circunstâncias que ele estava vivendo. E ele não tinha noção do que ele estava envolvido. Ele não tinha noção do que envolvia ele. Ele não tinha noção da grandiosidade daquilo que envolvia ele. Ele não tinha noção e consciência de que ele estava envolvido em algo eterno. Porque em algum momento, né, dentro da naturalidade, da humanidade dele, aquilo tudo que ele estava vivendo
irmãos, atingiu o coração dele de tal maneira que ele questionou. Ele questionou se Jesus era Jesus mesmo, aquele que havia de vir. Ele questionou o propósito, ele questionou por causa das circunstâncias, por causa daquilo que estava acontecendo naquele momentinho ali. Ele se pega naquele lugar e aquilo ali oprime tanto a alma dele que ele questiona o propósito. Sabe? E eu falei, meu Deus, às vezes a gente não ter consciência desse propósito, a gente não ter consciência da eternidade, a gente não tem consciência do que tomou o nosso espírito, que tomou a nossa alma, vai fazer com que a gente, de alguma forma, questione. A gente pode questionar e ele pede que os discípulos dele vá questionar se Jesus era aquele que havia de vir. E aí, diante dessa palavra, eu falei, meu Deus, Senhor, não permita que aquilo que é terreno, aquilo que é, sabe, temporário, aquilo que te envolve agora, não construa um lugar de medo, de insegurança e também não traga dúvida para o teu coração. Tem algo que é muito maior do que a gente. Tem algo que a gente está inserido que a gente não tem noção. Não tem noção. Sabe? E a resposta que Jesus dá para aqueles homens, Jesus ele diz, olha, volta lá, diz que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, né? E ele diz assim, e o que não tem ninguém maior, naturalmente falando, que João Batista na terra. Mas aquele que fala a você é o menor nos céus, mas ainda assim é maior do que ele. Então há uma grandeza celestial. Tem algo celestialmente grandioso que toma a nossa alma pequena. O nosso espírito, sabe, é pequeno. Tem algo muito maior que nós estamos envolvidos. E isso que a gente está passando, irmãos, não nos define. Isso que a gente está passando agora, seja o que for, o cenário que você está atravessando agora, esse cenário, ele não define você. O que define você é aquilo que Jesus disse ao seu respeito. Porque o que definia João Batista foi exatamente aquilo que Jesus disse. Não tem ministério maior que ele nessa terra. Ele é um homem de transição, ele foi o último profeta da antiga aliança, o primeiro profeta da nova aliança. Ele era um homem que transicionava, ele era um homem que pregou sobre arrependimento, ele preparou o caminho. Ele estava envolvido em coisas grandiosas, ele era um cara do fogo, irmãos. Ele foi construído nessa terra, ele trabalhou e construiu para a chegada de Jesus. Olha o que ele fez. Então, se aconteceu com João Batista, irmão, vai acontecer comigo e com você. Vai ter momentos que a gente vai olhar para a nossa história e a gente vai questionar. Será que eu estou realmente envolvido em algo que é grandioso? Mas o que mais a gente tem falado aqui é para que a gente contemple e desenvolva um nível de consciência através dos nossos olhos espirituais, que eles se abram de maneira que eu venha enxergar, não a partir da minha dor, mas a partir daquilo que é muito maior do que eu, a partir da essência, a partir do Criador. Nós estamos envolvidos em algo que é muito maior do que a gente. Aleluia! E aí não importa o que está acontecendo agora, importa o que você vai fazer com isso. Que tipo de resposta você está dando para isso? Porque a nossa mente, irmãos, ela vai procurar sempre algo que ela possa, sabe, se envolver para que venha validar aquilo que ela está pensando. Mas Paulo, ele está nos propondo para que a gente passe por uma reestruturação nesse campo. Que a gente saia dessa questão de queda, de viver e definir a minha história, ou definir o meu processo a partir daquilo que eu estou sentindo. Irmãos, o que você está sentindo não define quem você é. O que define quem você é aquilo que Deus disse ao seu respeito. E nós precisamos nos envolver com aquilo que Ele disse. É algo muito maior do que a gente mesmo. Esse cenário que a gente está vivendo agora, irmãos, é só uma partezinha do processo. Mas responda a esse cenário como Jesus respondeu. Você está dentro
dentro daquilo que identifica você. Você está dentro do Cristo. Ele te reconhece, ele sabe quem você é. Sabe? Não questione quem Jesus é. Não questione, porque no momento que você questiona Jesus, você se desidentifica. Seja lá o que você estiver atravessando, irmãos. Isso tem um propósito para você conhecer o que o céu colocou dentro de você. Mas você precisa aprender a dar as respostas. Como eu tenho dito aqui, quando Paulo acessou um lugar, ele acessou um lugar no coração do Pai. Ele chama isso de um pequeno acesso, onde ele vem tentar traduzir o que é Deus em seu comportamento, em sua essência, e ele vai dizer essa base estrutural onde tudo foi criado. Ele acessa isso e ele começa a dizer: o amor ele é benigno, o amor ele dá suporte, o amor não tem interesse próprio. Ele estava viajando em Deus ali. E aí, em algum momento, ele diz: meu Deus, isso que eu estou acessando exige um posicionamento. Isso que eu estou acessando, isso que me tomou, exige e que eu entre em contato com isso a partir de uma contemplação, a partir de uma percepção, de uma visão, de uma relação. Isso vai exigir com que eu me comporte de uma maneira. E ele diz assim: eu acessei algo. E ele olha e ele diz: meu Deus, aquilo que eu estou acessando é tão grande que eu hoje estou me olhando e estou dizendo: eu falava com um menino, eu pensava com um menino, eu me comportava como um menino. Mas eu estou vendo que é algo tão grandioso que eu estou decidindo deixar de ser menino. Eu talvez não sei, mas talvez João Batista, ele entendeu a resposta de João, de Jesus, e talvez ele tenha decidido de ser menino. Ele tenha decidido, ele desistiu de pensar de uma maneira imatura para se comportar como alguém que é comportado por um Deus, como alguém que tem o suporte de um Deus. Porque Paulo depois ele fala: meu Deus, hoje eu vejo como que por um espelho, porque eu tenho um corpo. Eu estou num corpo ainda, numa outra dimensão, então eu vejo como um espelho. Eu sou o reflexo de algo muito maior do que eu. Mas vai chegar um tempo em que seremos um só. Olha que coisa louca. Então, hoje nós vamos ter uma palavra aqui. Eu sei que tem um espírito aqui, ele quer aumentar a medida da consciência da eternidade dentro do meu coração e do seu. Porque daqui para frente o nosso nível de espiritualidade ele vai precisar estar mais fortalecido nas verdades eternas. Porque é como se o cerco estivesse apertando. O cerco aí para o mundo, ele vai apertar. Mas para a igreja, irmãos, é o melhor cenário. Há um nível de poder da eternidade já liberado por um Deus glorioso, porque ele diz em Daniel 12 que nos últimos dias ele se permitiria conhecer, ele se revelaria de uma maneira mais intensa, e ele vai se revelar por meio do Filho, e o Filho, ele entregou o poder para a igreja, para mim e para você, e nós fomos chamados para esse tempo. Eu e você precisamos entender: o que eu estou atravessando é uma pequena aflição que não se compara com a glória que há de se manifestar em Cristo Jesus. Querido, você e eu fomos tomados pelo Espírito da ressurreição, pelo Espírito da verdade. Tem algo que é muito glorioso. Então, se você está sendo pressionado, leve essa pressão para o teu espírito e submeta o teu espírito a Cristo. Porque tudo que você está vivendo, a resposta está dentro de você. Você tem uma resposta. O cenário em que você está exige um posicionamento de um filho. Porque nós estamos envolvidos com algo muito glorioso. Porque se eu entendo o meu lugar de filho, eu tenho autoridade para usar o poder que ele deu como igreja. Você só usa poder
se você estiver identificado em Cristo. Porque o poder de Deus, ele só pode ser usado pelo Filho dele. Então, quando você estiver sendo apertado, se lembre que é porque o nível de autoridade que está sobre a sua vida está aumentando. Isso vai exigir um pouco mais de renúncia da sua alma, do seu ego. Então, você se submeta a essa verdade, porque essa é uma verdade que ela exige um posicionamento de uma pessoa no seu interior. E Jesus não vai fazer o que você precisa fazer em Cristo, porque Ele já fez, Ele já nos autorizou e Ele já liberou poder para que a gente use esse poder. Eu não sei o que o Senhor vai falar mais aqui hoje, mas eu sei que tem algo poderoso que o Senhor tem derramado na igreja. Tem algo que é glorioso, irmãos, e é um nível que a gente nunca acessou, mas que para a gente usar isso em plenitude, eu preciso me posicionar. Eu tenho que decidir, eu tenho que tomar decisões de ser muito mais próximo de Cristo e menos de Adão. Vai exigir posicionamento, vai exigir escolha. E eu vou precisar decidir isso de uma forma racional. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos chamar, invocar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença. Nós estamos aqui por conta da Tua graça, Pai. E o nosso coração, Senhor, ele está completamente, Senhor, rendido ao Senhor. Por favor, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Continua falando. Que os louvores, Senhor, saiam, Senhor, do nosso coração, Pai, que sejam entregues a Ti, Senhor. Assim como a palavra que vai ser liberada hoje, Senhor, venha direto do Teu trono. Senhor, que haja posicionamento, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, como uma terra fértil, para que a Tua palavra venha frutificar e construir a Tua vontade no nosso coração, no nosso entendimento. Então fica à vontade no nosso meio. É tudo para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu tenho sede de Ti. De aprender de Ti, que é manso e humilde. Ó Espírito, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre esse lugar, Pai. Vem sobre nossas vidas nessa noite. Possamos ser dor de cabeça, Senhor, com a Tua presença. Aqui eu não tenho. Possamos, Senhor, zelar por essa presença, Pai. Que Tua presença possa nos surpreender, Senhor. Lembrando quem Possa poderia nos ter. mudar, Pai, mudar quem somos, Pai, mudar Teve alguém que me deu na semana passada. em nós, Pai. Eu tenho fome, eu tenho sede de Ti. Seus fome, De aprender de Ti, que manso, que é manso e humilde. É que um minuto ali vale mais que uma vida. Tu és tudo, Tu és
Vamos em uma só voz, tu és tudo. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Com o seu em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. A Débora veio vestir pra ela. Já tá velho. E onde eu tenho um monte de remédio lá em casa. Te levo comigo, amado. E onde eu vou, te levo comigo, amado. Eu te levo, eu te levo, eu te levo comigo. Amado, amado, Jesus. A sua voz como selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. As águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração. Eleve sua voz, eleve sua voz. Eleve sua voz. Coloque o seu coração nessa canção. Vamos, vamos, vamos. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro, o meu mais valioso, mais valioso. As águas vêm sobre mim. O ministro, o ofertório, olha para o pastor Bruno, olha as crianças. Na ordem que você sabe. Eu me sinto seguro, Senhor. Onde eu repouso, o meu descanso, o meu refúgio, de fortaleza. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Continue, Pai, sendo nosso
Senhor bem presente na hora da angústia. O céu em meu coração. As águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro como um céu em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Glória ao Santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Santo Deus. Que o Senhor possa crescer, Pai, nessa noite que a gente venha se diminuir, Senhor. Que o Senhor cresça. Você pode cantar comigo? Cante essa verdade, cante. Menos de mim. Menos de mim. Vamos lá, vamos lá. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória. Infinita. E uma só voz, que ele cresça. Que ele cresça. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Vamos lá, vamos juntos. Nós queremos mais. E menos de mim.
sua glória e todo seu amor. Infinita vontade, o céu que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranga com a sua glória, todo seu amor, infinita vontade, céu. Os planos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Nós diremos pra dizer que tu és o Senhor. Os reis se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós dizemos: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, glória e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, glória e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Meus amados irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Há uma graça sendo derramada nessa noite. Há algo do Espírito sendo derramado nessa noite. Algo que não vimos, algo que não pedimos ou pensamos, algo que a nossa mente não alcança. Oh Senhor, venha sobre nós. Venha com o teu Espírito sobre nós, Senhor. Nós cantaremos a Ti, nós louvaremos a Ti, pois o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, toma nosso coração, toma o coração e a saúde da Tua noiva, Pai. Toma, Senhor, lava as nossas vestes, Senhor. Nos vestes com vestes de justiça nessa noite, Pai. Vamos juntos, há uma graça no canto coletivo. Vamos lá. Teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, nós te adoramos. A tua igreja te adora.
te adora. A tua igreja te adora. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos convidar as crianças aqui à frente. Vamos orar pelas crianças. Todos os nossos pequeninos aqui à frente. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Queremos colocar, Pai, a vida de cada criança, cada pequenino em tuas mãos. Pedir para que teu Espírito, Pai, venha guardar o coração, guardar a mente. Que naquela salinha, Pai, seja uma extensão da tua igreja. Que o teu Espírito, Pai, venha conduzir a tia da salinha, Pai, a levar essas crianças ao teu lugar, Pai. Um lugar de evangelho, um lugar de palavra. Pai, nós como igreja do Senhor, nós abençoamos, Pai, cada criança. Rogamos para cada papai, para cada mamãe, Pai, que o Senhor continue dando discernimento, Pai, dando sabedoria aos pais, a cada casa, Pai, a educação e o caminho que cada criança deve andar. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Estão liberados. Irmãos, vamos iniciar o nosso momento de ofertório. Eu vou pedir para a mídia colocar o QR Code lá na frente. Tem o QR Code nas cadeiras. Eu queria compartilhar com os irmãos uma situação que aconteceu essa semana comigo, que foi bem engraçado, falando sobre obediência. E eu tive a oportunidade de falar sobre o poder da obediência. E foi engraçado que a obediência não fala da oferta, que a oferta é você ser obediente aos princípios da palavra. Você saber o poder da oferta, o poder do dízimo, o poder das primícias, é você ser obediente ao que está na palavra do Senhor. E, como sempre, eu sentado à mesa, eu estava palestrando, conheci um rapaz que me chamou no canto, eu vi que te chamaram de pastor, e você aconselha casais, vi que você também é contador, você faz consultoria financeira. Eu falei, sim, faço, é um serviço, a gente faz também. Só que aí ele, engraçado que esse rapaz falou, mas eu tô todo endividado, não tem como pagar não. Eu falei, irmão, beleza, pega aí meu contato, vamos ver aí, a gente se fala. E engraçado que na semana seguinte, o Espírito Santo, eu sou seu recurso, eu sou seu recurso, eu sou seu recurso. E eu comecei a, Senhor, por que o Senhor está comentando isso comigo? E veio esse rapaz na minha mente. Falei, nossa, eu sou seu recurso. Aí eu entendi, não é por dinheiro, é por obediência. E engraçado que quando eu procurei esse rapaz, falei, lembra de mim, daquele evento e tal, o pastor que é contador? Ele, meu Deus, veio dos céus, você me ligou, eu achei que você tinha me esquecido, que você não tinha dado credibilidade. Eu falei, não, rapaz, estou vindo aqui por obediência. E a gente começou a conversar e eu fui montar uma apresentação para mostrar para ele, para a esposa dele, e tal, ele falou das dificuldades e tal, financeiras, enfim. E engraçado que o Espírito Santo me levou para um lugar onde aponta que no Brasil, quase que 90% dos divórcios é por causa de finanças. E aquilo ali me apontou para um lugar. Eu falei, cara, eu não posso deixar esse casal se separar por causa de finanças, cara. Eu preciso ajudar, eu preciso orientar. Quando eu entrei nesse lugar, explodiu a semana seguinte. Já veio cliente novo, já veio oferta, já veio... Tipo assim, foi uma coisa que destravou e Deus novamente. Eu sou seu recurso, eu sou seu recurso. E o que eu quero trazer para vocês, irmãos? Deus, ele é o nosso principal recurso. Independente da situação que você esteja passando, entenda, olhe para esse lugar. Deus é o seu principal recurso. E quando você se movimenta em obediência,
Deus ele destrava, parece que é um fluxo que é liberado. E ali eu não me movi por dinheiro, porque eu falei, cara, não é dinheiro, mas é uma consultoria que vai mudar a minha vida. Mas eu entendi que tinha um propósito, era um casal que estava... E eu comecei a falar com a esposa dele, eu falei, é isso que vocês podem estar passando. Ela abriu o olho, né? Ela regalava, cara, é isso mesmo, né? As coisas estão assim, assado, né? Parece que você está aqui vivendo com a gente. Eu falei, não, eu tô ligado, né? E eu comecei a entender que quando veio novos contratos, novos clientes, Deus começou novamente a ministrar no meu coração. Eu sou seu recurso. Então, assim, essa palavra, né, essa reflexão de ser obediente ao que o Espírito constrói, ao que o Espírito fala dentro de nós e estar atento às situações. Porque se eu não tivesse atento àquela situação do rapaz, pô, você é pastor, você é contador, você faz isso, faz aquilo, sabe? Ele meio tímido de me perguntar, né? Mas, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, que eu estou muito endividado, está afetando o meu casamento, pô, eu estou quase me separando, a minha esposa não entendeu, a minha esposa está difícil. E calma. E ali eu entendi que vai além, né? Vai além. Você entender que tem lugares que Deus vai te colocar que não é por dinheiro, mas é por propósito. Né? Você, quando se movimenta por um propósito, Deus, cada vez mais, Ele confirma que é o teu principal recurso. E na semana seguinte, uma chuva de trabalho, eu falei, Senhor, me dá graça para administrar tudo. Porque às vezes vem em escala, né? Não reclamando, lógico, é isso. Né? Mas ele tem que administrar. Então fica essa reflexão, irmãos, o poder da obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência aos princípios. E eu tenho fé, e eu tenho certeza que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Bom, diante disso, irmãos, estenda sua mão para cá, vamos orar pelas ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus, te glorificamos, Senhor, mais uma vez. Colocamos, Senhor, diante de Ti cada oferta, cada dízimo, Senhor, que Teus filhos vieram depositar na Tua casa. Pai, que o Senhor continue abençoando a casa de cada um, a mesa, Senhor, e não venha faltar, Senhor, que o Senhor continue multiplicando os celeiros. Multiplica, Senhor, 30, 60, 90, 100 por um. E os Teus filhos tenham um mês de agosto extraordinário, Pai. Nós rogamos como igreja do Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Eu queria convidar o nosso pastorzão Bruno Pinho aqui à frente. Por favor, se apresente. Meus irmãos, vou convidar mais uma vez vocês estenderem as suas mãos. Vamos orar pelo nosso pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entendemos, Senhor, que o Senhor escolheu o Teu Filho hoje, Pai, para ser o portador da mensagem. Aleluia. Então, Pai, nós rogamos pela casa, pela família, Senhor, por tudo que carrega o nome do nosso pastor. Sim, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha fluir através da vida dele. Que, Pai, que cada palavra que o Senhor trouxe esta noite, Pai, venha encher nossos corações, venha ser como um pão, Pai, que desce dos céus e servir essa mesa. Assim seja, então, Pai. Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Pai, para receber aquilo que virá através da vida do Teu Filho, Assim Pai. seja, Pai. Guarda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. Nós, como igreja do Senhor, nós rogamos pela vida do pastor Bruno. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Nelson. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Estava com saudade daquela comunhão, né? Toda semana. A gente está retomando aos pouquinhos. E também saudade de estar aqui compartilhando, como disse o pastor Carlos, uma porção do pão da palavra viva, uma palavra que transforma. E hoje eu estou muito feliz, né? A gente ainda está naquele período de adaptação, né? Mas hoje aqui está quase completo. A Aninha também está ali, olha lá. Olha que bênção de Deus. Ana Clara. Dupla clareza para a família Pinho, né? Obrigado pelas orações. Irmãos, antes de entrar na mensagem, eu quero fazer uma breve introdução sobre o momento que a gente está vivendo. Como a pastora Dani falou,
E quando ela estava falando de que a gente não tem noção, dimensão daquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está experimentando, aquilo que a gente está participando, veio uma reflexão no meu coração com relação a algumas coisas que estão acontecendo, né? Quando a gente virou o ano, esse 25 para 26, a gente basicamente se movia em um lugar, em um bairro, local, ok? E a gente ainda está em 2025. 26, perdão. Falei de 25 para 26. E a gente está já ainda nesse ano. E dentro ainda desse período desse ano, a gente já não está mais se movendo de forma local. Hoje a gente está cultuando no terceiro estado, na terceira cidade diferente, cara. Isso é muito significativo. Então hoje a gente se move em 3 estados, em 3 cidades, e a gente também dentro do Rio de Janeiro também não está se movendo só dentro de um bairro. Por causa daquilo que a gente está fazendo, da movimentação das células, e as células estão crescendo, vão virar igrejas, corações têm sido aquecidos e vidas têm sido transformadas. Então, a gente precisa ter dimensão daquilo que está acontecendo no nosso meio. E se você está aqui, você faz parte disso. Você tem cooperado com aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. Isso é incrível. Com o teu coração, com a sua disposição, com as ofertas, com o coração aquecido e com o crédito que você tem dado pelas palavras que têm sido liberadas aqui nesse lugar. Então eu quero, antes de começar a mensagem de hoje, eu quero aquecer o seu coração e dizer que o meu desejo é que a gente entre num lugar verdadeiramente como foi ministrado aqui na adoração. Um lugar de algo novo, um frescor, uma novidade de vida, um novo, como disse a pastora na palavra inicial. Eu fui muito ministrado, porque aquilo que a pastora Dani estava ministrando aqui na palavra inicial foi exatamente o que minha esposa, a pastora Jéssica, estava ministrando para mim ontem de noite, quando eu estava triste. Quando eu falei, amor, eu estou precisando de ajuda, o meu coração está pesado. E eu abri meu coração para ela. E as palavras que a pastora Jéssica liberou ontem foi exatamente o mesmo lugar que a pastora Dani liberou aqui, cara. Eu entendi que isso foi uma testificação no meu coração e é uma palavra para a igreja. Ela falou sobre consciência, falou sobre despertamento. E eu creio que hoje o Senhor ele vai derramar algo novo. Algo novo, irmão. É algo que eu nunca ministrei aqui. É algo que eu nunca ouvi. Então eu quero falar sobre algo inédito, amém? Filipenses capítulo 2, verso 13. E depois nós vamos conectar uma passagem muito conhecida, Romanos 12, 2. Então eu vou pedir para separar essas duas palavras, esses 2 versículos. Filipenses capítulo 2, verso 13. Eu estou lendo aqui pela NAA. E Romanos 12, verso 2. Amém? Nós vamos ler esses 2 versículos e depois a gente vai começar a entrar no lugar. O Espírito Santo nos conduza a um lugar de revelação. Nós queremos entregar, Senhor. Nós entendemos que é um tempo apostólico. Nós entendemos que é um tempo de expansão. E não existe expansão geográfica, física, Senhor, sem antes não expandir dentro de nós o entendimento, o discernimento. Então venha, Espírito Santo, tudo aquilo que foi orado, ministrado, tudo aquilo que clamamos, Senhor, traga a realidade dos céus para a terra. Senhor, abre, Senhor, vem mais uma vez. Se tu fendesses os céus mais uma vez, Senhor, e viesse até nós, e despertasse o nosso coração, aquecesse o nosso coração, nos levasse para um lugar de arrependimento, para um lugar de acesso, para um lugar de posicionamento. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de vida, vem sobre nós, sopra sobre essa palavra, sopra sobre as canções, sobre as orações que vão ser liberadas nesse ambiente, Senhor. Gera e sopra a vida em nosso meio. Nós precisamos, Senhor, estremecer diante de Ti. Nós precisamos temer diante da Tua face. Nós precisamos, Senhor, tocar as Tuas vestes. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Vem, Espírito Santo, vem sobre a Sua santa palavra. Nos leva a um bom lugar.
Tira toda a palavra humana, Senhor. Vem, Senhor, como uma espada de 2 gumes. Diz assim, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mais uma vez eu vou ler. Tem várias chaves espirituais aqui. Porque Deus, a fonte, é quem efetua em quem? Em vocês. O apóstolo Paulo está falando para quem? Para uma igreja. Ele está falando para os filipenses. Ele está falando para uma igreja estabelecida no lugar. Quando o apóstolo Paulo fala vocês, ele está falando para todo aquele que crê. Mais uma vez, Deus, porque Deus, a fonte, é quem efetua em vocês, igreja. Tanto que o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Guarda aí que a gente vai entrar profundo nisso aí. Romanos 12, verso 2. Vamos conectar as duas mensagens. E diz assim, Romanos 12, 2. Muito conhecida essa passagem. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem, guarde isso, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A chave que eu quero capturar aqui, essa noite, que é pouco falado, de Romanos 12, 2, de novo, o apóstolo Paulo está falando para quem? Para uma igreja em Roma. Ele está falando para os romanos. Ele não está falando para fora, ele está falando para dentro. E quando ele fala para dentro, ele fala assim, eu quero que vocês deixem que Deus os transforme. Precisa deixar. Deixem. Abra a porta. Isso é pouco falado. Está falando que a transformação da nossa mente é que vai nos fazer viver a vontade de Deus. Mas antes tem uma chave. Deixem que Deus transforme. Aleluia. Vamos lá, vamos começar a esmiuçar isso daqui. A gente vai entrar num lugar. Eu prometo para você, aquilo que a gente vai entrar você ainda não ouviu. Vamos entrar num lugar inédito. Olha só, vamos lá. Conectando as duas mensagens, a vontade de Deus, ela não é só boa, ela é agradável e é perfeita. Romanos 12, 2. Se você ler Filipenses 2, 13, está falando que vai realizar o querer e o efetuar segundo o quê? A sua boa vontade, só que a vontade dele não é só boa, é perfeita e agradável, ok? Estamos complementando, estamos juntando. O que eu quero trazer aqui é conectar esses dois textos e extrair chaves espirituais. Eu amo essa palavra chamada chave. Sabe por quê? Se você pegar uma chave e puxar, a chave em si, ela não tem grande valor se ela não for utilizada no lugar certo. Uma chave pode ser um peso. Uma chave pode ser um objeto. Uma chave é um lugar que te dá um potencial acesso. Mas se você não inserir essa chave na porta, no portal, na fechadura correta, ela não vai destravar e abrir um ambiente para você entrar. Então eu amo essa palavra, chaves espirituais. Por quê? Porque quando você recebe, quando você percebe, quando você discerne, quando você conhece, você precisa pegar esse conhecimento e utilizar aonde é necessário. Por isso não adianta só conhecer. Ter conhecimento, é preciso uma ação. É por isso que a palavra fala que tanto o querer quanto o realizar. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui dentro desse ambiente deseja amar mais Jesus, quer isso do seu coração, mas o querer e o realizar é trazer a existência, é materializar, é construir, é edificar. O nome da mensagem de hoje, eu até depois botei no Google para ver se já existia isso. O Espírito Santo soprou, eu escrevi e falei, cara, será que tem essa parada aqui na internet? Aí botei, não achei.
O nome da mensagem de hoje é o tripé da bem-aventurança. Então, esse tripé são 3 fundamentos, ou como se fosse uma espécie de chaves que você precisa conectar, que vai te levar para um lugar de quê? De plenitude, como disse a pastora na palavra inicial. Um lugar de quê? De bem-aventurança, mais do que abençoado. Um lugar de rompimento, um lugar de ter acessos inéditos, de jogar para trás as falências da nossa vida e entrar num lugar de bonança, num lugar de plenitude. Independente das circunstâncias que te dizem ao contrário. Deus, ele tem novidade de vida para nós. E é sobre isso que eu quero falar. Então, o primeiro ponto é: precisamos aprender a construir uma vida a partir de quê? De um querer, uma intenção dentro, vontade. Nós precisamos construir todas as coisas na nossa vida, passa por esse tripé. Essa é a beleza da revelação da palavra de hoje. Eu vou provar para você que tudo que você edifica na sua vida, seja família, casamento, relacionamentos, ministério, trabalho, passa por esse tripé celestial. Por quê? Porque aquilo que vai tomar forma, ela primeiro precisa de um querer e precisa de o quê? De um realizar. Então não basta a gente fazer apenas aquilo que é certo. Mateus capítulo 7, está fugindo aqui do esboço, mas se eu não me engano, está no capítulo 7. Jesus, ele começa a advertir a igreja dizendo: olha só, muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Não impusemos as mãos sobre os enfermos, eles foram curados? E o Senhor vai dizer nos olhos desses homens e mulheres, dizendo assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Veja bem, orar por alguém, a pessoa ser curada. Orar para que uma pessoa seja liberta, não são boas ações? Não são boas obras? Não é o certo a se fazer? É. Mas Jesus, ele fala: vocês não me conheciam. Por quê? Porque faziam o que era certo, mas sem a intenção, sem o querer correto. Não adianta apenas fazer o que é certo. É o realizar com o querer. Não adianta apenas sonhar em fazer o que é certo e você não botar a mão no arado e começar a materializar aquilo que precisa ser feito. Esse é o grande segredo aqui. E como eu falei que é um tripé da bem-aventurança, eu estou falando de 2 fundamentos que vai guiar, nortear a tua jornada, a tua caminhada. Que é purificar a intenção e purificar as obras da nossa mão. São 2 pontas desse tripé. E qual é a outra ponta que forma o trio? E que na verdade é o principal. O tripé é formado pela fonte. Filipenses 2,13 de novo. Vou ler. E você agora já vai entender praticamente tudo aquilo que eu vim pregar essa noite. Veja bem. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto efetuar. 2 partes desse tripé. E o que sustenta isso? O realizar conforme o quê? Segundo a sua boa vontade. A terceira parte e a principal, a primaz desse tripé é o quê? É a fonte do querer e a fonte do realizar. Por quê? Porque o homem, ele pode edificar, o homem, ele pode querer, ter desejos e intenções que não provém de uma fonte eterna. O homem, ele pode querer segundo o seu próprio coração. O homem, ele pode desejar coisas através de uma influência maligna, demoníaca. Você não vê homens e mulheres que se movem e cometem atrocidades com outras pessoas. Que você fala: cara, isso aí não cabe nem dentro de um ser humano. Maltratar uma criança, maltratar uma mulher. Você olha aquilo, defraudar o indefeso, prejudicar os órfãos e as viúvas, os mais necessitados. E você vê isso o tempo inteiro. Por que esses homens se movem dessa forma? Porque o desejo, o querer, o realizar da obra das mãos desses homens
não derivam de uma fonte boa, perfeita e agradável que é o Senhor. Eles são influenciados. É uma fonte que não provém do céu. Então veja bem, nem está no esboço. O homem, ele se move, ele constrói coisas a partir de 3 fontes distintas. E essa noite, o Senhor, ele traz uma palavra para colocar um chamado no teu coração para você decidir qual é a fonte que vai mover a sua vida, a sua casa e a sua família. Porque você pode se mover a partir do seu próprio coração. Você pode se mover através de influências malignas terrenas, naturais e seculares. Mas, quando você abre o teu coração, como diz lá em Romanos 12:2, e não viva conforme os padrões desse mundo, aqui está uma chave espiritual. Chave é o quê? Para abrir um ambiente, no teu entendimento. O apóstolo Paulo diz, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. A gente fica batendo, a nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos de renovação de mente. Ah, Senhor, vem, toma minha mente. E o Senhor está falando, deixa eu te transformar. Deixem. Você precisa deixar que Ele purifique e transforme o quê? O teu querer e o teu realizar. Junto com a fonte, o tripé, que vai te levar para um lugar diferente da onde o mundo está caminhando. Tem uma porção maior. Tem algo maior e melhor, pleno para a gente experimentar. E esse lugar está na bem-aventurança, esse lugar está na plenitude. E essa plenitude, para que a gente acesse, é necessário primeiro pegar a fonte correta. Deixem que Deus faça isso na sua vida, na minha vida. Nós podemos desejar, querer e também realizar a partir de outras 2 óticas, como eu já falei, a humana e a demoníaca. Entender que a nossa vida só será bem-aventurada se deixarmos que Ele, a fonte de toda bondade, possa o quê? Colocar, injetar em nós a motivação correta do nosso coração. E eu já vou entrar na parte prática. A nossa parte prática de vida. Porque isso daqui, a gente está desenhando um modelo. Só que esse modelo é para, como eu falei da chave, essa chave tem que entrar e rodar, destravar um novo ambiente. Esse modelo celestial, esse modelo de Filipenses 2, esse modelo de Romanos 12, ele precisa se tornar vivo e prático. No quê? No seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E a gente vai entrar nesse lugar aqui. Já estou bagunçando aqui meu esboço todo, mas vamos entrar nesse lugar. Tudo aqui em nossa vida, nessa dimensão, como diz a pastora, nessa terra, vai passar pela percepção desse tripé. E agora eu vou entrar na parte prática. Com o quê? Com a fonte correta que é Deus, derramando sobre nós a intenção certa e a capacitação plena para a edificação das boas obras. Então o querer é a intenção. E o que é o realizar? O que a palavra diz? Que Ele nos chamou, nos escolheu, nos elegeu de antemão para quê? Para que nós pudéssemos andar aonde? Em suas boas obras. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas porque somos salvos, nós andamos em boas obras. O que é as boas obras aqui? De Filipenses 2? O realizar. O que eu preciso realizar? Boas obras. E por que, pastor, nós precisamos realizar boas obras? Para ser salvo, não, irmão. Para ser salvo é o sangue de Cristo, é a graça. Já recebemos. Mas o nosso coração queima, arde de amor, adoece de amor para dizer o seguinte: Senhor, o Senhor me deu tudo, inclusive a vida eterna. O que eu posso te oferecer nessa terra? Filho, ande em boas obras, porque essas boas obras vai glorificar o vosso Pai que está nos céus. E os filhos dessa terra
que estão gemendo de angústia, esperando a manifestação, vai olhar e vai falar assim: ainda existe Deus. Apesar de toda maldade, ainda existe bondade sobre essa terra. Deus, ele vasculhou a terra, e a terra estava cheia de violência e maldade, até que os olhos do Senhor encontrou Noé. Deus, ele quer encontrar uma igreja que tenha paixão, vontade, desejo, zelo de querer e realizar conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. É difícil de entender isso. A pregação não é complexa. Tem a ver com purificar as nossas intenções. A partir do acesso da fonte certa, essa fonte de águas cristalinas, há um rio de vida que corre do trono de Deus. Essas águas passam e elas começam a nos lavar por dentro, tirando toda a imundícia, todo desejo, todo querer humano, adâmico, caído, todo egoísmo, tudo aquilo que nos corrompe, tudo aquilo que atrai os nossos olhos nessa terra. Esse rio passa, ele lava, e as nossas intenções e desejos começam a ser transformados. Zaqueu, com o bolso cheio de dinheiro, tinha tudo. Quando ele sentou na mesa com Jesus, não precisou nem fazer apelo. Ele levantou as mãos: Senhor, me arrependo. Eu vou devolver 3, 4 vezes mais a quem eu defraudei. Eu vou pegar parte e vou doar. Porque eu encontrei a vida. Aquele homem que tinha o desejo e os olhos no dinheiro, ele fixou agora os seus olhos em Jesus. As intenções dele de forma instantânea foram modificadas. Nós precisamos olhar aquilo que é eterno e celestial. Os meus olhos estão muito naturais. E é por isso que eu fico com medo. E é por isso que o temor às vezes toma o nosso coração. E nós precisamos voltar a olhar para Jesus. O querer e o efetuar. Tudo passa por isso. Nosso casamento, a nossa família, trabalho, igreja. Nós precisamos primeiro deixar, como está em Romanos 12:2, deixar que Ele transforme você. A gente tem uma mente de meritocracia e a gente acaba fazendo uma confusão, achando que através do nosso esforço a gente vai conseguir ser transformado. A gente vai até a página 2, na página 3 a gente vai cair. Na verdade, tanto aqui está mais uma chave espiritual para você anotar, pegar, guardar. Você quer purificar as intenções do teu coração? Você quer modificar a forma como você olha as coisas? Você quer modificar o desejo que te move? Não é pelo teu esforço. Não é. Tanto o querer quanto o realizar vem dele. O homem ele consegue se esforçar, e entregar algum tipo de resultado. Mas o caminho que te leva para um lugar de plenitude é impossível através das forças humanas. É a partir do momento que eu reconheço que sou pecador e eu preciso que Ele modifique. Então, na verdade, eu preciso clamar. Eu preciso mudar a minha oração. É ser humilde e reconhecer que talvez estamos dando volta no deserto. A gente quer se mover com um coração melhor. A gente quer realizar coisas melhores. Mas talvez a gente está se esforçando e não vai conseguir. Por quê? Porque tanto querer quanto realizar não vem de você, meu querido e minha querida irmã. Porque nós jamais seremos bons o suficiente. Eu não presto.
O depósito de bondade que há em mim é a graça de Deus que veio sobre mim. E que me lava. O querer e o realizar vem dele. Então não adianta se esforçar. O que adianta é reconhecer. É clamar. É pedir, Pai, muda o meu coração. Eu vou entrar em outros lugares, já estou indo. Tudo. Então deixar que Deus transforme o quê? E aí é outra coisa que eu sempre falo. É conectar o quê? Mente e coração. É a mesma coisa, irmão. A gente, quando eu falo a gente, eu falo essa geração, aquilo que nós observamos. A gente tem a tendência de depositar os nossos olhos e o nosso esforço em uma direção apenas. Então a gente acha que, não, a gente precisa realizar melhor. Então agora eu vou me esforçar para fazer melhor. As coisas não funcionam desse jeito. Funciona do jeito de Deus. E é por isso que existem muitas pessoas que têm um acúmulo, um depósito de conhecimento sobre a mente, que quando você escuta aquele cara, quando você escuta aquela mulher, você fala assim, cara, esse cara é da onde, cara? Esse cara desceu do céu com esse nível de conhecimento? São pessoas que você pode escutar horas. Parece uma fonte inesgotável. Aqui. Mas quando você senta na mesa para se relacionar com esse cara nem olha nos seus olhos. Então tem aqui, mas não tem no coração. E tem pessoas que têm um coração excelente, um coração gigante, mas que às vezes precisam o quê? Entrar num lugar para receber fundamentos, palavras, e a pessoa não se move. Ela fica parada, prostrada. A coisa não é simples dessa forma. Nós precisamos compreender que o crescimento, no sentido do espírito da nossa vida, ela advém de adquirir conhecimento, mas também relacionamento. Tem que ser os dois juntos. Eu amo essa figura. Qual é a parte mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? O que adianta ter uma? Sabe o que vai acontecer se o pássaro tiver só uma asa? Vai ser igual aquela canção, né? Deixa o menino rodar, o pássaro vai ficar só rodando, filho. Vocês conhecem isso? É só a parte do místico, da busca. Aí a pessoa fica rodando, mas não tem fundamento. Aí o cara sabe todas as teologias sistemáticas e senta e conhece tudo, sabe do hebraico, do grego, conecta e tal. Aí o cara não tem a fé de orar por uma dor de cabeça. Falando de um Deus, um judeu de 33 anos que morreu, saiu da sepultura, as pessoas olhando, ele subiu ao céu, sem avião, sem nada, ele subiu numa nuvem. Então o cara não consegue acessar o místico, o cara só fica aqui na mente. É um só no coração e o outro só na mente. Vai ficar rodando, vai ficar dando volta. Quando é que a gente alcança novos níveis? Quando a gente consegue um equilíbrio das duas coisas. E eu acredito que essa palavra é uma palavra para esse ambiente. Então essa questão de mente e coração, essa questão de intenção e realizar, essa conexão das duas coisas, junto com uma fonte correta, uma fonte eterna e celestial, forma um tripé que vai te levar para um lugar de bem-aventurança. É o tripé da bem-aventurança. Tudo na sua vida, casamento, relacionamento, família, igreja. E isso é desde sempre. Eu quero deixar mais um versículo. Pode colocar aí, Jeremias, capítulo 31, verso 33. Já estou caminhando para o final. Acredite se você quiser. Jeremias, capítulo 31, verso 33. Eu estou falando de antiga aliança, Velho Testamento, ok? Olha o que o profeta Jeremias diz. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Então presta atenção. A plenitude, a aliança, a comunhão com o Espírito Santo, da presença de Deus com a sua vida, depende do quê? De a gente ter a sabedoria e o discernimento de entender que ele imprime na mente, mas ele precisa escrever no coração. A mente simboliza o quê? A razão, a capacidade, a habilidade, a sabedoria de realizar. E o que simboliza ali o coração? O coração significa o quê? A intenção, o desejo. Tanto querer quanto realizar. Isso está conectado desde o princípio. Não foi apenas o apóstolo Paulo que disse isso. O profeta Jeremias está dizendo exatamente a mesma coisa com outras palavras. Mente, coração, intenção, capacidade de realizar. Raciocínio, habilidade. E o que são as leis do Senhor? A vontade dele. Que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Tudo está conectado. Esse é o lugar que você precisa entrar. Esse é o lugar que você precisa desejar. Mas não é por esforço. Não é pela sua capacidade. Mas é por ter um coração que reconhece que você precisa ser mudado. Nós precisamos levantar um clamor essa noite. Porque tem áreas, e eu vou entrar num lugar aqui na parte da finalização, existem áreas, eu tenho convicção disso, porque nós somos uma geração acelerada. Nós precisamos tomar decisões o tempo inteiro. Nós somos pressionados a dar resultado. E eu posso te garantir que por mais que você e eu amemos a Jesus, muitas vezes nós somos levados pela circunstância a fim de dar um resultado, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, sem consultar o Senhor. Eu confesso isso. Quantas vezes eu me encontro ali, meu Deus, eu preciso resolver isso aqui. E eu resolvo a partir de uma percepção minha. E eu não utilizo o tripé da bem-aventurança. Eu não consulto a fonte. Eu não peço para que o Senhor purifique a minha percepção com relação a essa situação. Vou ou não vou? Falo ou não falo? E quando eu realizo uma obra, uma ação, uma movimentação, uma palavra que eu libero, às vezes eu posso ferir uma pessoa. Ou eu posso deixar de dar auxílio para outra. Simplesmente porque me movi a partir de uma perspectiva natural, minha. Só que em Provérbios, não sei se é 12 ou 14, diz o seguinte, vamos ver se eu me lembro. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, se o meu coração é enganoso, por mais que eu ame Jesus, eu posso, a partir de uma decisão, de uma escolha minha, de um realizar meu, eu posso acabar não atingindo o propósito, não atingindo o alvo. E o problema não é você errar, irmão. O problema não é eu errar. O problema é hoje a gente não se arrepender. Não reconhecer que talvez. É por isso que nós temos passado, às vezes, provação acima do limite com relação à família, relacionamentos, trabalho, igreja, criação de filhos, relacionamentos, parentes. Uma série de relacionamentos, uma série de pressões ao nosso redor, que a gente precisa o quê? A gente precisa dessa sabedoria. A gente precisa acessar um coração puro, para que as nossas mãos limpas possam edificar algo para Deus. A Bíblia está repleto desse tripé. O que escreveu Davi? Salmo 24 e Salmo 27. Uma coisa só. Como é que é? Uma coisa só. E pedirei, e isso a buscarei. Uma só coisa pedirei ao Senhor, e isso a buscarei.
Uma só coisa. O salmista entendeu. Ele esvaziou e falou, cara, uma só coisa está no meu coração de pedir. E é isso que vai me mover. Intenção purificada. Um homem do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, antes de ter acesso aos escritos de Paulo, ele está dizendo, eu preciso ter uma intenção correta e buscar aquilo que Deus quer que eu busque, que é a sua presença. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas. Mãos, o que simboliza mãos? Aquilo que eu trabalho, aquilo que eu edifico, aquilo que eu construo, eu faço com as minhas mãos. O realizar. Mãos limpas. Coração que? Puro. A intenção certa. Tanto querer quanto realizar são derramados sobre vocês segundo a sua boa vontade. E eu acrescento que é boa, perfeita e agradável. Esse é o tripé da bem-aventurança. É entender que não dá só para fazer o que é certo. É fazer o que é certo com zelo, com perfeição, mas com uma motivação purificada. Aleluia! A gente precisa acessar esse lugar. Eu creio que essa é a aliança que Deus vai fazer, como o profeta Jeremias falou. Quando ele falou de escrever no coração, imprimir na mente, ele falou, e eu farei uma aliança. O que é uma aliança? É um compromisso. É um compromisso de presença. Eles serão o meu povo. E eu serei o Deus deles. Uma conexão. Nós precisamos chamar Jesus para o meio de todas as nossas movimentações. Você já parou para pensar quem é você? Hoje. Amém, eu sou filho de Deus. Mas o que você precisa se mover no seu dia a dia? Cara, minha vida está muito acelerada. Eu estava terminando de adorar, estava levantando as mãos, peguei minha filha e falei, nossa, soltou um barro aqui. E eu saí correndo para trocar a fralda, cara. E eu estou em casa e a gente está prestes a sair. Aí daqui a pouco a Clarice começa a dar crises de berro, acorda na Clara começa a berrar, e eu comecei a ficar desesperado. Eu olhei para a Jéssica olhou, eu falei, aí comecei a rir. Falei, cara, vamos rir no meio do caos, cara. Vamos rir. Então, uma aceleração. Então, o que eu estou querendo dizer? Quais são os papéis, quais são as funções que Deus chamou hoje para você fazer? Talvez, se você olhar aí, como disse o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, ele fala que examine-se, pois, o homem a si mesmo, é um 11. Então, essa noite é uma noite para você examinar. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem áreas da sua vida, ou tem funções que você tem exercido na sua casa, sua família, seu trabalho, que você está sentindo um peso. Esse é o sintoma. Porque o fardo do Senhor é leve. Ontem à noite eu precisava de uma palavra pastoral. Louvado seja Deus, eu sou casado com uma pastora, né? Então é fácil. Já tive acesso. Então, se eu estava sentindo um peso, é sinal que algo eu estava movimentando errado. Eu precisava de uma palavra. Se está pesado, irmão, guarda isso no teu coração. Ó, vem aqui agora. Se está pesado, tem alguma coisa errada. Aí, fácil de guardar, né? Se está pesado, tem alguma coisa errada. Guarde isso no seu coração. Então, se está pesado, o Senhor Jesus, ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. É uma promessa. O problema, irmão e minha irmã, é que talvez a gente seja, desculpa, talvez nós sejamos orgulhosos. A gente precisa se quebrantar. A gente precisa reconhecer que talvez a gente não está se chegando a Ele e de forma humilde falando, Senhor, está pesado. Alivia o fardo dessa área.
Senhor, eu preciso receber um encargo para perdoar. Eu preciso falar com essa pessoa. Eu preciso gerar novamente alegria dentro do meu relacionamento. Eu preciso acessar esse lugar. Você já experimentou pedir? Falar com Ele? Quebrantar, chorar diante da face dEle? E finalizando, temos um tripé para acessarmos um lugar pleno e de aperfeiçoamento. Eu quero ser aperfeiçoado essa noite. Tem uma graça, tem um espírito sobre esse lugar, tem uma palavra revelada para um acesso. Meu desejo aqui não é trazer uma palavra para você sair daqui e falar: uau, poxa, que culto bacana. Pô, a palavra, né? Pô, faz sentido. Não, cara, eu não quero que faça sentido. Eu quero que essa palavra possa ferir você. Ao ponto de você modificar a forma como você deseja as coisas e como você realiza elas. Que isso possa ferir o nosso coração. A fim de acessarmos o quê? A fonte correta. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles é caminho de morte. Provérbios capítulo 16, verso 25. Aquilo que nós estamos fazendo a partir da nossa própria percepção pode parecer um bom caminho, mas está nos afastando do nosso propósito com Deus. Veja se está pesado para você. Veja o que está pesando, sua casa, sua família. E eu creio que hoje é uma palavra, irmãos, hoje não é uma palavra muito complexa. Eu não acho. Eu falei de um tripé e eu falei que a partir desse tripé, se você der crédito a essa palavra e você começar a culturar, a se mover a partir disso que eu estou te falando essa noite, que é purificar suas intenções. Como assim? Cara, examina dentro da tua família. Cara, eu não estou suportando mais falar com aquela pessoa. Cara, isso não é de Deus, cara. A bem-aventurança é para os mansos. Os mansos herdarão a terra. Então, se eu estou me movendo com ira, com raiva, eu não consigo me mover, não consigo me relacionar. O problema, talvez aquela pessoa está se movendo através de um problema, mas o maior problema está em você, porque você vai deixar de acessar um lugar em Deus. Que lugar é esse? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque só acessa a partir do momento que você deixa que tanto o querer, as suas intenções, quanto realizar aquilo que você precisa fazer, você permite que o Espírito Santo faça em você, faça no seu coração, faça na sua vida, faça através da sua casa, faça através das obras das suas mãos. Essa noite é um convite para uma percepção diferente. Nós precisamos, irmãos. Não tem mais esboço. Já pulei tudo aqui. Eu quero abrir o coração essa noite. Eu quero que você entenda que você está debaixo de um ambiente profético e apostólico. É um ambiente onde novas coisas têm sido realizadas. E eu acredito que o Senhor, essa movimentação que eu falei no início, que o Senhor está expandindo, que coisas têm acontecido, ela não é apenas para essa igreja, para a igreja física, para a MAG. É uma coisa que tem se estendido sobre famílias e casas aqui. Eu acompanho muitos irmãos aqui. E vejo como a vida foi modificada. Ela tem sido acelerada. Ela tem sido transicionada. Mas talvez o que precisa para romper de forma definitiva? Para acessar um lugar de alegria? Para tirar o peso que está sobre os nossos ombros? Nós precisamos reconhecer que precisamos sim
purificar as nossas intenções. Nós precisamos querer diferente. Ainda estou querendo muitas coisas dessa terra. Uma só é necessária. Ainda tem muita coisa pendurada no meu coração. Eu preciso ir largando uma a uma. Nós precisamos ter coragem para fazer a oração certa. A oração certa é perigosa, mas é a que vai fazer a gente romper. O Espírito Santo essa noite está fazendo um convite para mim e para você. É um convite para poder acessar um lugar diferente. É um convite para poder acessar um lugar de realizar algo novo. Não estou falando da gente fazer aqui obras maravilhosas só, não. Mas é fazer isso com um coração diferente. Por quê? Porque se a gente crescer, todo mundo aqui prosperar com o coração errado, vai todo mundo cair no inferno, cara. Eu sou um. Se eu não tiver com o coração em Deus, o meu coração corrompido vai querer viver as coisas que eu estou recebendo. Se entre aspas aqui, se muitas coisas começarem a ser o que? Ficarem reconhecidas nesse lugar, e daqui a pouco esse lugar fica pequeno, se o meu coração, se o coração da liderança dessa casa não tiver com o coração, com a intenção certa, nós iremos se perder, exatamente como nós temos visto dia após dia, geração após geração acontecer diante dos nossos olhos, na TV, na mídia. Não. Nós precisamos da fonte certa. Aleluia! Nós precisamos da intenção certa. Nós precisamos compreender aquilo que Cristo nos chamou para fazer. E nós precisamos fazer isso debaixo de humildade essa noite. Essa noite é uma noite de convite. Então essa noite, eu vou pedir para você se colocar de pé. Nós vamos levantar aqui um clamor. Nós vamos levantar aqui uma oração. Nós vamos clamar para que o Espírito Santo venha sobre nós. Sabe por quê, irmão? Porque não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, ou o que eu acho. O que vai fazer você se mover essa noite para um lugar, uma transição, não são as minhas palavras, mas é a palavra do Deus vivo. Porque tanto o querer quanto o realizar, o efetuar vem dele. E se essa palavra ela está ecoando no seu coração, se existe um desejo no seu coração, na sua vida, se existe um sonho, uma percepção de que precisa ser diferente, áreas da sua vida, da sua casa, a forma como você tem movido o teu coração, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, o seu trabalho, os seus recursos, a sua finança, aquilo que você precisa se mover de forma leve, aquilo que você precisa viver de forma plena, aquilo que você precisa acessar no Espírito, aquilo que você precisa realizar conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que você quer viver, os sonhos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Se essa palavra ela está ecoando no teu coração, essa palavra hoje é um divisor. Essa palavra hoje é um convite. Não importa se você é pastor, se você é líder, se você trabalha, se você apenas está aqui, veio aqui a primeira vez, não importa a sua condição. Importa que Deus está fazendo um convite. E esse convite é para que a gente possa refinar as nossas intenções e aquilo que nós estamos entregando para Deus e para nossa casa, para Deus e para nossa família. Então, se você quer se mover de forma diferente, se você quer rasgar o seu coração, existe um convite para você sair do seu lugar e vir aqui à frente.